Meus amigos, tá difícil, hein? Tá difícil. Mais uma atuação constrangedora do nosso Vasco da Gama, mais um jogo decepcionante. O Vasco não saiu do zero contra o CSA pela Copa do Brasil, jogo de ida. Todo mundo até imaginava, né, que o Vasco poderia encaminhar a sua classificação hoje contra a equipe do CSA, mas não. O CSA chega vivo em São Januário e o Vasco, podemos dizer, pelo que aconteceu ali na parte final do jogo, que saiu até no lucro nesse empate aí de 0-0, que o Vasco passou perto de perder a partida. Vergonha, né? Eu acho que a gente pode colocar como mais uma vergonha protagonizada por esse elenco do Vasco da Gama. Infelizmente, o Vasco não conseguiu vencer uma equipe de terceira divisão. E vou te falar, o CSA só não ganhou do time do Vasco hoje porque é um time tecnicamente muito limitado, tá? Aqui a gente pode parabenizar que o time do CSA se dedicou bastante, correu bastante, se entregou ali no jogo, buscou, chegou até perto, né, de conseguir ali na parte final um golzinho que poderia ter dado a vitória, mas é um time muito limitado, né? Se fosse um pouquinho mais qualificado, teria vencido o Vasco da Gama. O Vasco começou bem ali no primeiro tempo. Eu acho que nos primeiros 20 minutos o Vasco até fez uma boa atuação, chutando, chegando, pressionando ali a equipe do CSA. Parecia que era questão de tempo para o Vasco conseguir abrir o placar, fazer 1-0 e ter um jogo tranquilo. Mas o gol acabou não saindo, né? Nas oportunidades que o Vasco criou, é verdade que assim, o Vasco não conseguiu finalizar bem. A grande maioria das finalizações, ou praticamente todas, foram em cima, né, do goleiro do CSA. O Gabriel Félix, goleiro do CSA, que não é aquele Gabriel Félix revelado pelo Vasco, não, é outro Gabriel Félix, mas enfim, praticamente todas as finalizações em cima dele, muitos chutes ali também, chutes e cabeçadas sem força, né? Enfim, não obrigou assim o goleiro do CSA a trabalhar muito. Mas o Vasco mantinha o controle do jogo ali nos primeiros 30 minutos. Já da segunda metade ali, né, dos 30 minutos em diante do primeiro tempo, o Vasco já não conseguiu mais manter essa pressão e o CSA começou a chegar, né? Teve um lance de contra-ataque que o Vasco só não tomou o gol ali por conta da limitação técnica mesmo da equipe do CSA. Porque teve um contra-ataque que foram 5 jogadores do CSA contra 2 defensores do Vasco. Então, assim, qualquer time minimamente qualificado teria feito gol numa jogada dessa de 5 contra 2, né? Mas aí o CSA conseguiu se embolar toda ali com a bola, enfim, e acabou desperdiçando a oportunidade. Aí o Vasco vai para o intervalo, né, com esse 0-0, e confesso para vocês, apesar do Vasco ter terminado mal a primeira etapa, eu ainda tinha aquela expectativa de que, a superioridade técnica, né, por mais que a gente não goste desse elenco do Vasco, é um time melhor que o time do CSA, tem mais de onde tirar do que o time do CSA. A tendência era que o Vasco voltasse e ganhasse essa partida, mas não conseguiu. O time do Vasco é um time incompetente, fez uma segunda parte fraca demais. O segundo tempo do Vasco foi muito, muito, muito fraco. E falo para vocês que na segunda etapa, se tivesse que ter um vencedor, esse vencedor seria a equipe do CSA. Então, assim, é uma partida para ligar o sinal de alerta, que já está mais do que ligado, né? Evidentemente, o Vasco bem próximo ali da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas o Vasco não consegue ganhar de ninguém. Desde que voltou o Campeonato Brasileiro, né, após a pausa para o Mundial, o Vasco não conseguiu ganhar ainda nenhuma partida, nem Campeonato Brasileiro, nem Copa Sul-Americana, né? E aí, o Vasco até fez um bom jogo contra o Grêmio em São Januário, mas aí peca na capacice do time, né? O Vasco fez um jogo bom contra o Grêmio, estava vencendo 1-0, não matou o jogo, e aí numa falha leva um empate. Aí teve o jogo contra o Del Valle lá na altitude, que teve jogador expulso logo no início, levou 4-0, podendo ser 5, 6, 7, 8. Aí teve o jogo em São Januário, contra o Del Valle, que o Vasco fez uma boa partida, mas não conseguiu converter as situações de gol em gol, acabou apenas empatando 1-1. Contra o Internacional, na última rodada, a mesma coisa. O Vasco fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, né? O Vasco tem feito bons primeiros tempos, mas
a segunda etapa o Vasco cai bastante, né? Contra o Inter, o Vasco fez um baita de um primeiro tempo, amassou o Internacional, era para ter feito ali 2, 3 no primeiro tempo, não conseguiu matar o jogo, no segundo tempo leva o empate, teve toda aquela confusão do Léo Jardim, coisa e tal. E hoje, acho que o filme se repetiu mais uma vez, né? Mas o Vasco não jogou bem o primeiro tempo todo, não. O Vasco fez um bom ali 30 minutos, poderia ter feito 2-0 no CSA, não conseguiu fazer. Dali em diante, o CSA passou a gostar do jogo e aí o Vasco não conseguiu jogar mais. Mas assim, é muito pouco para um time de primeira divisão enfrentando uma equipe de terceira divisão. Então a gente pode dizer que hoje foi mais uma vergonha, né? Mais uma vergonha do Vasco da Gama. E o que preocupa bastante é esse desempenho aí para Campeonato Brasileiro, né? Porque o Vasco, isso aqui não é uma crítica ao Fernando Diniz em si, porque eu acho até que o Fernando Diniz está fazendo o trabalho dele de forma correta, porque ele consegue fazer esse time do Vasco criar. O Vasco tem chances de gol, ele consegue fazer o Vasco ter oportunidades, mas o Vasco não consegue fazer gol. E aí o aproveitamento, né, do Vasco com o Fernando Diniz é muito baixo, é um aproveitamento que nesse momento não seria o suficiente para o Vasco escapar de uma segunda divisão, e isso é muito preocupante. O Vasco tem que começar a fazer esse gol o mais rápido possível, começar a definir esses jogos, né, decidir esses jogos, porque não adianta nada você criar a oportunidade, você ter ali 70% de posse de bola e não conseguir vencer a partida. Hoje foi mais uma vez, principalmente no primeiro tempo, que o Vasco teve posse de bola, dominou ali boa parte do primeiro tempo, mas não conseguiu fazer o gol. E aí, para completar, né, vocês acharam que eu ia esquecer? Vocês acharam mesmo que eu ia esquecer de falar do João Vitor? Mais uma vez, a dupla de zaga do Vasco, né? Acho que o Vasco tem que contratar zagueiro urgentemente. Urgentemente, o Vasco precisa contratar zagueiro. Porque ninguém que está ali, nenhum deles passa confiança. Nenhum deles. O Vasco tem que contratar zagueiro. O Vasco começou hoje com Maurício Lemos e João Vitor e foi assim um filme de terror, né? Foi um filme de terror. Essa dupla de zaga, quando um não erra, o outro erra no lugar. Sempre tem alguém errando. Os dois ali revezam na arte de errar. O tempo todo a zaga falhando. O Maurício Lemos completamente sem ritmo, assim. Teve na transmissão do Expresso que eu tava, teve até um amigo que comentou o seguinte, que o Maurício Lemos parece um ônibus lotado, né? Na Avenida Brasil, 7 horas da manhã, que tá tudo engarrafado, que é pesado, lento, não consegue andar, enfim, irritante, tudo. O Maurício Lemos está mais ou menos por aí. Levou o cartão amarelo ali no primeiro tempo, acabou substituído depois exatamente por conta desse cartão amarelo, para evitar uma expulsão, mas o João Vitor ficou em campo. E aí o João Vitor, no segundo tempo, leva o cartão amarelo e depois consegue ser expulso, né? O João Vitor, que é impressionante também, gente. Eu até num vídeo aqui, eu até falei, o João Vitor não é o maior problema do Vasco. E continuo achando que ele não é o maior problema do Vasco, mas o João Vitor é um problema, né? Porque todo jogo ele compromete. Todo jogo ele compromete. E hoje ele foi expulso e quase que esse empate virou uma derrota ali na parte final, com o Vasco com um jogador a menos. E eu falei isso na transmissão, vou repetir aqui. Eu acho que a culpa já não é nem mais do João Vitor, pô. João Vitor já não tem mais culpa, porque ele tá fazendo merda todo jogo. Todo jogo ele faz uma cagada. E o treinador continua escalando ele, a culpa já é do treinador. A culpa já virou de quem escala. Porque o cara continua errando, ele continua jogando, já deixou de ser o culpado. A culpa não é mais dele. Então, sinceramente, é difícil. Tá difícil pro João Vitor, tá difícil pro Vasco, mas tá difícil principalmente pra gente, pro torcedor vascaíno. Tá brabo. Tamo junto, meus amigos. Mais uma decepção, 0-0 contra um time da Série C.